Igreja querida, boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus a todos, amém? Eu queria, de antemão, parabenizar todas as mulheres que estão aqui presentes, aquelas que assistem a gente de casa, especialmente parabenizar minha digníssima esposa, Yasmin, a minha digníssima mãe também, mais conhecida como Divaneide, e glorificar a Deus pela vida de cada uma de vocês, por essa data tão especial que a gente está comemorando também no nosso culto, e aproveitando para a gente conversar um pouquinho sobre o perfil da mulher cristã, tal como a gente aprende no livro de Tito, a carta que o apóstolo Paulo escreve a Tito. É para lá que eu queria chamar a atenção de vocês. No capítulo de número 2, vamos ler apenas alguns versículos, do 3 até o versículo 5, para a gente pensar um pouquinho sobre o perfil da mulher cristã, esse assunto tão oportuno para esse Dia Internacional da Mulher. Tito, capítulo 2, do versículo 3 até o versículo 5, a palavra do Senhor diz isso: do mesmo modo, quanto às mulheres idosas, que tenham conduta reverente, não sejam caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho, que sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amar o marido e os filhos, a serem sensatas, puras, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Que o Senhor fale aos nossos corações por meio dessa porção da palavra dele. Quando a gente para assistir às propagandas na televisão, quando a gente para ouvir as homenagens no rádio, quando a gente para ler as publicações feitas nas redes sociais e na internet, a gente percebe que a maneira que a sociedade tem de comemorar o Dia da Mulher é uma maneira um pouco variada. Alguns, por exemplo, vão usar esse dia para comemorar aquele tipo de mulher que é independente, que é autossuficiente, que não precisa de nada, que não precisa de ninguém. Outros vão usar esse dia para comemorar aquela mulher ideológica, aquela mulher que está ali naquela postura defensiva, de modo de ataque contra todo homem, contra todo padrão de família, contra toda forma de autoridade. Outros vão usar esse dia para turbinar suas vendas, como se essa fosse apenas uma data mercadológica dos cosméticos da vida. E há também aqueles que, ironicamente, acabam diminuindo as atribuições e as capacidades e os papéis da mulher como se ela fosse apenas uma mulher decorativa, como se ela fosse apenas uma mulher delicada, frágil e irrelevante na sociedade. Ou seja, ninguém questiona o Dia da Mulher. O que se questiona, a controvérsia começa, a discussão começa no tipo de mulher que deve ser comemorada e homenageada nesse dia, por causa, justamente, das batalhas, das brigas culturais, ideológicas, sociais e espirituais do nosso tempo. Mas, igreja, em contraste com essas vozes, muitas vezes conflitantes da sociedade, aqui nesse texto bíblico, nós encontramos uma descrição muito clara daquele tipo, e para ser mais preciso, daquele único tipo de mulher que é de fato estimada, valorizada e abençoada pelo próprio Deus. Aqui nós não temos a descrição de uma mulher autossuficiente, nós não temos uma descrição de uma mulher rebelde e revolucionária, nós não temos uma descrição de uma mulher materialista, nós não temos uma descrição de uma mulher decorativa, frágil, delicada, nada disso. Aqui nós temos a descrição clara daquilo que chamamos de uma mulher cristã, uma mulher que vive o firme compromisso de viver o reino de Deus aqui na terra, uma mulher que foi transformada pelo Evangelho para ser aquilo que ela de fato foi criada para ser segundo o projeto e desígnio de Deus. É esse perfil de mulher cristã, estimada pelo próprio Deus, que Paulo está destacando aqui nesse texto. E ele começa a sua descrição pelo lugar certo. Ele começa a sua descrição falando sobre a condução dessa mulher, a vida pessoal dessa mulher, o caráter dessa mulher. A condução e a conduta da mulher cristã, como ele vai descrever aqui,
consiste numa vida de santidade. Ele começa no versículo 3, dizendo que essas mulheres que ele está mencionando são aquelas que têm uma conduta reverente. Vocês sabem que a reverência é aquele tipo de postura que automaticamente a gente adota quando estamos diante de alguma autoridade civil ou autoridade da vida. É o nosso reconhecimento que aquela pessoa, não porque é um ser humano superior, mas a função que aquela pessoa exerce ou o cargo que ela ocupa, coloca diante de nós uma certa reverência, coloca diante da sala um clima de respeito. É o reconhecimento de que aquela pessoa, ela tem um poder superior a nós, um juiz, uma juíza, um delegado, uma delegada, um estadista, um ancião, um idoso experiente, pessoas do tipo. Mas é interessante a gente notar que aqui o apóstolo Paulo está falando sobre uma reverência que é superlativa, uma reverência que supera qualquer reverência em termos humanos. É a reverência que a mulher cristã oferece ao próprio Deus. É a reverência que nós vivemos diante do próprio Criador. É esse Deus que toda mulher cristã tem de reverenciar com todo o seu coração. Isso quando? Não só numa ocasião da sua vida, mas na condução da sua vida. Não só na hora do culto. Não, a mulher cristã, ela nutre um sentimento de séria reverência para com Deus em toda a sua maneira de viver, em todo o seu estilo de vida. É isso que envolve toda a conduta dela, essa consciência da presença de Deus, que faz com que essa mulher viva uma vida de verdadeira santidade. Uma santidade que envolve a mulher cristã por dentro e por fora. Uma santidade que toca não só o pensamento, mas todo o comportamento daquela mulher que de fato está compromissada com Deus. Obrigado, Rosa. Porque o primeiro e o maior compromisso dessa mulher cristã, meus amados, como o texto apresenta, é com Deus. A mulher cristã é a mulher que tem uma profunda reverência por Deus. É uma mulher que teme a Deus. A mulher cristã, por exemplo, é aquela mulher que não negocia os princípios de Deus pelos modismos desse mundo. É aquela mulher que não está sendo uma refém das tendências sociais, ideológicas, filosóficas, estéticas desse mundo, nada disso. Ela não é uma Maria vai com as outras, ela não está seguindo a maioria, ela não precisa da aprovação dos outros, ela não está preocupada com a moda do momento, nada disso, irmãos. A mulher cristã é aquela mulher que nutre esse profundo respeito pela pessoa de Deus. Ela confia não nas modas temporárias desse mundo, ela confia acima de tudo nos princípios eternos de Deus. Porque o alvo primário e fundamental da vida dela é temer a Deus, amar a Deus, honrar a Deus e viver para a glória de Deus. É isso que capacita essa mulher, essa reverência aqui dentro, que capacita ela aqui fora a viver o que Paulo vai chamar aqui de uma vida de santidade. Não apenas no domingo à noite, não apenas nos cultos que ela participa, mas de segunda a segunda. Em cada passo que ela dá, é aquela mulher que está respirando a atmosfera da presença de Deus como uma regra na sua vida. E é assim que as mulheres cristãs vivem, em santidade. É assim que as mulheres cristãs, como Paulo vai dizer aqui, é assim que elas também falam. Elas falam com essa honestidade de vida. Aqui no texto, a gente vê no versículo 3, que Paulo vai acrescentar essa parte da fala, né? Que não sejam, diz Paulo, caluniadoras. A palavra grega que Paulo usa aqui, ela é pesada. Diabolos, é de onde nós tiramos a nossa palavra Satanás. Nós sabemos que uma das principais funções que o diabo exerce é acusar, é caluniar, é apontar os defeitos, escancarar os defeitos, é triturar a consciência da pessoa por causa daqueles defeitos, é inventar defeitos, é o que ele faz. Ao que parece, amados, olhando aqui para esse texto, algumas mulheres da região de Creta, para onde Paulo está direcionando aqui essa carta, elas estavam imitando esse tipo de atitude. Elas estavam cedendo àquela tentação de falar mal dos outros. Elas estavam gastando o tempo livre que elas tinham para inventar conversa. Ironicamente, essas mulheres aqui, que Paulo está escrevendo para elas, estavam imitando no seu falar mais a obra do diabo do que a obra do próprio Deus. É por isso que Paulo vai trazer uma exortação grave e pesada nesse ponto, que não sejam caluniadoras, que não sejam diabolos.
acusadoras, caluniadoras. Na minha adolescência, quando se queria dizer que uma pessoa estava falando mal, criticando injustamente, ou inventando fofocas, eu ouvia dizer a seguinte expressão, não sei se vocês ouviam também: rapaz, fulano de tal está emprestando a boca ao cão. E veja, e é verdade, Satanás não tem como falar, então a gente tem que pegar a boca de alguém emprestado. Quando a gente usa a nossa boca para caluniar, para difamar, para destruir reputação, para criticar injustamente, nós estamos o quê? Emprestando a nossa boca ao inimigo de Deus. É por isso que Paulo usa essa palavra aqui pesada, para mostrar que esse tipo de postura é totalmente incoerente com a fé cristã. Porque a verdadeira mulher cristã, ela não é uma difamadora, ela não está usando a língua dela para o mal, ela não está usando a língua dela para destruir reputações, para infernizar famílias, para inquietar igrejas, para fofocar ou inventar conversa numa calçada, ou no nosso tempo, remoer conversas num grupo de WhatsApp, em conversas virtuais. Ela não está usando o seu tempo para alimentar discórdias, para alimentar inimizades, para jogar gasolina em cima dos conflitos dessa vida. Pelo contrário, a mulher cristã, como Paulo está descrevendo aqui, é aquela mulher que sabe controlar sua fala, que sabe controlar sua língua, ou, na nossa época, que sabe controlar seus dedos, que sabe controlar aquilo que digita, que sabe controlar aquilo que compartilha, ela sabe controlar aquilo que comunica para os outros, porque ela não é aquele tipo de mulher que fala o que pensa, ela é aquele tipo de mulher que pensa no que fala, porque ela sabe controlar a sua boca, e não dar lugar para calúnia, ou qualquer tipo de pecado que possa cometer com sua fala. Mas não só a boca, porque Paulo vai dizer que a mulher cristã também é aquela mulher que também sabe controlar seu coração. Ela não mede só suas palavras, ela mede também os seus hábitos. No versículo número 13 ele ainda diz isso, que essas mulheres, diz ele, não sejam escravizadas ao muito vinho. Aqui parece que é outro problema crônico daquelas mulheres daquela região de Creta, a quem Paulo está escrevendo, o alcoolismo. Mulheres que talvez procurassem o álcool para, de alguma forma, afogar suas mágoas, ou procurar a bebida e o álcool para esquecer seus problemas, ou simplesmente para farrear à vontade. E muitas dessas mulheres, recém-convertidas, as quais Paulo está escrevendo aqui, elas iriam começar a travar uma luta intensa e longa também, para se livrar dessas velhas fugas, desses velhos escapes. Elas iam travar uma luta intensa para se libertar desses vícios, dessa velha vida. E é assim que Paulo está mostrando que aquelas que agora são dominadas por Jesus Cristo, elas não podem mais serem dominadas pela bebida. Elas agora vão abrir mão dos hábitos do pecado. Elas vão trocar o prazer transitório da bebida pela alegria perpétua do Evangelho. Elas vão trocar o alívio falso que elas encontravam no álcool pelo alívio verdadeiro, que agora elas encontram na presença de Deus. Elas vão deixar de servirem a si mesmas, para começarem a servirem o Deus vivo e o Deus verdadeiro. É assim que a mulher cristã, ela vai se desvencilhando, ela vai se libertando, ela vai se afastando de qualquer vício do seu coração que possa afastá-la de Deus. E isso aqui não é só sobre alcoolismo, irmãos e irmãs, não é. Isso aqui é sobre qualquer vício desse mundo. A mulher cristã é aquela que está empenhada, comprometida em rejeitar todos os vícios desse mundo. Ela não está disponível para entregar o coração dela para nenhum ídolo dessa vida, para nenhum falso deus dessa vida. Você sabe que hoje existe uma multidão de mulheres que se encontram viciadas, não só nos prazeres dessa vida, mas às vezes, que é o vício mais perigoso, o ídolo mais camuflado, às vezes viciadas nos deveres dessa vida. Nós podemos encontrar na sociedade, por exemplo, aquelas mulheres que estão viciadas no trabalho, que estão mais empenhadas pela carreira profissional do que por Deus, que estão amando mais o dinheiro que elas podem ganhar do que o Deus que elas podem servir. Outros estão viciadas na estética, estão cuidando mais da saúde do corpo e da aparência do corpo do que da saúde da alma e do caráter da alma.
Outras se encontram viciadas na internet, gastando tanto tempo no celular e no lazer, que não sobra tempo para a Bíblia, para a palavra de Deus. Acontece. Infelizmente, os vícios que Paulo está tratando aqui não é só a questão de vinho, não, amados. É qualquer vício que possa levar a mulher cristã para a idolatria. Mas a mulher cristã que Paulo tem em mente aqui, o chamado que ele faz para cada uma, é para estar na contramão da idolatria. A mulher cristã trabalha. A mulher cristã está atualizada navegando na internet. A mulher cristã cuida do seu corpo. A mulher cristã é aquela que se diverte, que tem o seu lazer, que cuida de si mesma, mas não faz isso com nenhuma idolatria no coração. Esse é o ponto que Paulo está destacando aqui. Porque a maior prioridade da mulher cristã, tal como ele já falou, é o próprio Deus. É nesse Deus que a mulher cristã encontra a urgência mais forte da sua agenda. É nesse Deus que a mulher cristã encontra o referencial para a sua autoestima, não na sua autoimagem. É nesse Deus que a mulher cristã encontra a melhor herança para a sua vida, melhor do que dinheiro, patrimônio e bens materiais. É nesse Deus que a mulher cristã encontra o melhor consolo para a sua vida. Não na bebida, mas na presença gloriosa de um Deus que cuida das suas servas, das suas filhas nesse mundo. Porque essa mulher cristã que Paulo descreve aqui, é aquela que está servindo a Deus com todo o seu coração. E quando essa mulher vive dessa forma, Paulo vai continuar dizendo que ela não está apenas abençoando a si mesma, mas ela está abençoando qualquer pessoa que esteja ao seu redor. Ela está abençoando o seu próximo. Ela está abençoando aqueles que estão no seu contexto de vida, porque aqui no versículo 3 e 4, Paulo continua explicando para nós outra característica dessa mulher cristã. É o ensino dela, um ensino abençoador. Ele vai dizer assim no versículo 3, que sejam mestras do bem. Tem outra tradução que diz assim, que sejam professoras do bem. Ou seja, complemento o que ele vinha dizendo. Ela não apenas vive bem, ela também ensina o bem. Ela não apenas evita usar sua boca para o mal, ela decide usar a boca dela para o bem, para abençoar, para ensinar outras mulheres acerca da vida cristã. É esse chamado que Paulo está fazendo aqui, para cada mulher sábia, para cada mulher experiente. É o chamado para que essa mulher possa compartilhar com as outras aquilo que ela mesma recebeu de Deus. Através da sua fala, através do seu exemplo, é assim que ela está abençoando aquelas que estão ao seu redor. A gente nota aqui no texto, é um detalhe que não podemos esquecer, que esse chamado que Paulo faz aqui é especificamente para aquelas mulheres mais velhas, né? Porque, teoricamente, são essas mulheres que têm a capacidade de ensinar. Por que eu digo teoricamente? Porque pode acontecer, e é completamente comum, que uma mulher mais jovem, ela tenha mais habilidade e conteúdo para ensinar do que uma mulher mais velha. Isso acontece. Porque, no final das contas, não depende de idade, depende de maturidade. Não depende automaticamente de quem viveu mais, mas depende de quem buscou mais. É por isso que esse chamado aqui, ele não se limita a uma faixa etária específica, não. Esse chamado aqui vale para toda mulher. Toda mulher cristã é chamada para se esforçar e abençoar aquelas que estão ao seu redor. É chamada para ser uma bênção. Diferente daquele tipo de mulher que muita gente aplaude, a mulher cristã ela não é egoísta, ela não é individualista, ela não pensa apenas em si mesma e o mundo que se exploda, ela não está ali se limitando às suas necessidades e preferências e se coloca acima de tudo e de todos, nada disso. A mulher cristã é aquela que, assim como Cristo, ela tem um coração de serva, um coração disposto a abençoar, um coração disposto a ajudar, um coração disposto a ensinar, a compartilhar com as outras aquilo que ela mesma recebeu de Deus, consolo, fé, orientação, encorajamento, experiências que ela passou na vida dela, princípios que ela aprendeu de Deus, é o que ela faz. Não só de forma geral, não só de forma eventual, aqui e acolá, nada disso. Paulo vai dizer que essa missão de ser uma bênção precisa ser uma missão intencional, que acontece através dos relacionamentos da mulher cristã. Porque vejam, quando Paulo fala sobre instruir as jovens recém-casadas, a palavra que ele usa aqui é treinar,
é uma mentoria, é um relacionamento que está acontecendo, onde duas mulheres estão caminhando juntas para buscarem um crescimento espiritual, para buscarem um amadurecimento espiritual. É o tipo de discipulado feminino que a gente deve cultivar ainda mais e cada vez mais no nosso meio, na nossa igreja. Mulheres que não estão apenas juntas, observando uma a outra, muito menos brigando uma com a outra, mas mulheres que estão juntas, crescendo umas com as outras, amadurecendo, progredindo umas com as outras. É aquela amizade espiritual que caminha em direção à maturidade na fé. É essa intenção, essa intencionalidade que Paulo quer despertar no coração de cada mulher cristã. Você não está na igreja só para observar as mulheres ao seu redor, diz ele. Você está na igreja para abençoar as mulheres ao seu redor. Você está na igreja para ser uma bênção na vida delas. Com sabedoria, sim. Com sabedoria. Com sabedoria. É um detalhe que a gente não pode esquecer. Paulo não está falando sobre se intrometer na vida da irmã. Paulo não está falando sobre mandar na vida da irmã. Paulo não está falando sobre manipular a vida da irmã e querer ficar sabendo de cada detalhe, controlando cada detalhe, ou sendo aquela mulher chata mesmo. Nada disso. Paulo está falando aqui sobre um discipulado, uma amizade permeada pela sabedoria, pelo consolo, pelo tato, pelo encorajamento, pela atenção, pela oração de duas mulheres que estão crescendo juntas, falando a verdade em amor. Falando a verdade em amor. Porque é assim, amados e amadas, que nós vivemos o que nós chamamos de vida na vida. De vida na vida. Você não precisa de um cargo para fazer o que Paulo está chamando você para fazer aqui. Você não precisa de um microfone para fazer o que Paulo está chamando você para fazer aqui. Você não precisa de uma regra na igreja para fazer o que Paulo está chamando você para fazer aqui. Você não precisa de uma ordem direta do pastor, aí vá ali, caminhe com fulano, Deltrano, se aproxime dela, faça amizade. Não, ninguém pediu que eu fizesse. Nada disso. É aquele relacionamento espontâneo, aquela mulher proativa, é aquela mulher que entende que é o papel dela, ser uma bênção para aquelas que estão ao seu redor, seja nesse prédio ou fora desse prédio, mas é essa amizade que é nutrida no dia a dia entre as mulheres fora dos holofotes, mas dentro da realidade da graça, dentro da realidade do Evangelho. Mulheres que estão crescendo juntas, orando juntas, se edificando juntas e trabalhando assim para a glória de Deus. Isso aqui é fácil, irmãos? Nada disso. Nós temos um inimigo espiritual que se aproveita de cada brecha que ele encontra para causar briga, desgraça e desunião. Nós temos um mundo individualista lá fora que passa 24 horas assim, gritando no nosso ouvido para alimentar nosso individualismo. Nós temos uma carne aqui dentro que tem dificuldade de perdoar, de amar, de conversar, de se entender. É a dificuldade que a gente tem. Mas o alvo que o apóstolo Paulo continua colocando aqui dentro de nós, ele permanece o mesmo. Nós precisamos nutrir uma cultura de mulheres cristãs que vivem numa amizade espiritual, prosseguindo para serem cada vez mais maduras, sensatas, santas, prudentes, consagradas e crescendo espiritualmente na fé. Essas mulheres cristãs, como Paulo vai dizer aqui, elas fazem isso fundamentadas em certos valores. O primeiro delas, por exemplo, o primeiro desses valores, é o amor familiar. O amor familiar. O que elas estão aprendendo e ensinando umas às outras? Paulo vai dizer, a partir do versículo 4, a amar o marido e os filhos. Esse valor aqui vem em primeiro lugar, meus irmãos, porque ele é o mais importante, o amor. Mais especificamente, o amor familiar. O amor mais importante da nossa vida, depois de Deus, claro, Paulo já falou do amor a Deus, o amor mais importante da nossa vida é o amor que a gente tem por aqueles e aquelas que são sangue do nosso sangue, a nossa família. Paulo vai mencionar aqui, no caso da mulher, o marido e os filhos, né? É o núcleo familiar que ela, como mulher cristã, ela vai priorizar para amar, para cuidar, para se dedicar, para se esforçar. Esse vai ser o segredo para a felicidade, para o tempero feliz do seu lar. É aquela mulher que ama a sua família, que não troca a sua família por nada nesse mundo. Por um lado, Paulo vai nomear especificamente o marido, o amor que a mulher cristã precisa ter pelo seu marido.
No versículo 5 vai falar sobre a submissão dessa mulher ao marido, que não vai dar tempo a gente detalhar tudo aqui, mas isso está incluído. O que é isso, Neemias? Em suma, é o respeito, o apoio, o carinho, o auxílio que essa mulher oferece para o marido dentro do lar enquanto ele está ali, cumprindo a sua missão. É a missão que a mulher tem de amar o seu marido na convivência do lar. Não vivendo uma vida de competição, de rivalidade, mas de cooperação, de compreensão. Paulo também vai falar sobre como essa mulher cristã, ela ama os filhos, né? É o amor que ela tem por aqueles e aquelas que ela gerou nesse mundo. Para elas, os filhos não são um atraso, como é para muitas. Para essa mulher cristã, os filhos não são um fardo para a carreira profissional. Para essa mulher cristã, os filhos não são um mero acréscimo num programa social do governo, como Bolsa Família. Para essa mulher cristã, os filhos não são um trampolim que ela vai usar para gerar conteúdo para a internet, como a gente tem uma geração de pessoas usando filhos para isso, para fazer sucesso na internet. Nada disso. Para essa mulher cristã, os filhos são a herança do Senhor. São filhos que merecem ser cuidados, alimentados, protegidos e educados com todo carinho, porque é assim que ela ama a sua família. E faz isso, como Paulo prossegue dizendo, com toda moderação e pureza. Ele continua dizendo isso, né? A serem sensatas e puras. Que sensatez é essa que Paulo tem em mente aqui? É o bom senso, a moderação. A mulher cristã não é aquela mulher descontrolada. A mulher cristã é aquela mulher que tem domínio próprio. Ela não é controlada por seus impulsos. Ela não é controlada pela sua sensualidade. Ela não é controlada pelo seu egoísmo. Ela não é controlada pelo que dá na telha, o que aparece na vontade, nada disso. Ela vive de forma equilibrada. E o resultado disso, como o texto vai dizer, é a pureza. Uma mulher santa, uma mulher pura, na maneira dela se vestir, dela trabalhar, dela falar, dela se relacionar, dela ajudar alguém, dela se comunicar com alguém. Em tudo que ela faz, a gente vê aquele aspecto de uma pessoa que é santa, de uma pessoa que está amando o Senhor, de uma pessoa que está fazendo o que faz em obediência ao Senhor, não só na igreja, que é o lugar mais fácil, mas também em casa. Porque outro valor que essa mulher cristã tem é essa responsabilidade no lar. No versículo 5, Paulo ainda diz, a serem boas donas de casas. Um parêntese aqui, irmãos. Isso aqui não quer dizer que a mulher não possa trabalhar fora de casa. Na verdade, quando Paulo escreveu isso aqui, boa parte do trabalho daquela cultura e daquela sociedade acontecia onde? Nas fábricas, no comércio, nas indústrias, acontecia em casa. A própria palavra que a gente tem hoje para economia remete à palavra casa, no grego oikos, que é a palavra grega para casa. Por quê? Porque a economia naquele tempo era estritamente ou majoritariamente familiar. E a mulher cristã estava ali, no centro daquela economia. A gente leu aqui em Provérbios 31 exatamente isso, né? A mulher virtuosa, como ela trabalha, como ela negocia, como ela planeja, como ela vai e compra um campo, como ela vai e cumpre o seu papel e dá sustento para a sua família. O ponto de Paulo aqui, resumindo, não é então que a mulher não pode sair de casa. O ponto de Paulo é que a mulher não pode negligenciar a sua casa. Esse é o perigo. É o perigo da mulher amar mais o dinheiro do que a sua casa. É o perigo da mulher amar mais as conversas com as amigas fora de casa do que o diálogo com o marido dentro de casa. É o perigo da mulher trabalhar mais pelos bens materiais do que pelo bem espiritual dos seus filhos. É o perigo da mulher negligenciar a própria casa dela. É essa postura desequilibrada que Paulo está condenando aqui. Porque a mulher cristã, ela entende e sabe que a importância do seu lar, da sua casa, dos seus filhos, da sua família, supera qualquer outra conquista dessa vida. É por isso que ela é responsável no lar, ela trabalha no seu lar para a glória de Deus. É o valor que ela vive, não só dentro de casa, mas também até para aqueles que estão fora de casa. Porque outra marca que ele vai destacar dessa mulher aqui, outro valor que ela tem é o de ser bondosa, o de ser generosa.
é aquela bondade que faz com que a mulher cristã ela seja uma bênção na sociedade, seja através da caridade, da hospitalidade, da misericórdia, da intercessão, ou qualquer ajuda que ela possa oferecer para as pessoas ao seu redor. É o contrário daquela mulher fria, mesquinha, egoísta, ensimesmada. Não, a mulher cristã é aquela mulher que vive numa atitude de gentileza, numa atitude de graça, que tem um coração bondoso no seu coração, um coração disposto a ajudar e mostrar compaixão, especialmente com aquelas pessoas que estão sofrendo, especialmente com aquelas pessoas que estão em dificuldades. É como se essa mulher cristã fosse um instrumento da bondade de Deus que faz com que a bondade de Deus transborde através dela, não só para a igreja dela, como a gente já viu, não só para a casa dela, como a gente já viu, mas também para a comunidade, para a sociedade, para as pessoas que estão ao seu redor. É aquela mulher que cumpre o seu papel de ser uma abençoadora. E essa bondade, como a gente vê aqui no finalzinho do texto, irmãos, ela tem um propósito ainda maior do que aparece à primeira vista. O propósito que ela tem, não só na bondade, mas em tudo que faz, é apontar as pessoas para Deus. É apontar as pessoas para a palavra de Deus. É apontar as pessoas para o Evangelho. Paulo encerra o texto no versículo 5 dizendo exatamente isso. Para que a palavra de Deus não seja difamada. Essa é a razão e a motivação da mulher cristã em tudo que ela faz. Não é o bem dela mesma, ela vai ser abençoada. Não é o bem da igreja, a igreja vai ser abençoada. Não é só o bem da sua casa, a casa dela vai também ser abençoada. Não é só o bem daquelas pessoas de fora da sua casa, vão também ser abençoadas, mas acima de tudo, é o bem da glória de Deus. Ela está fazendo o que faz, como se estivesse fazendo para o próprio Deus. Para que a palavra de Deus, diz o texto, para que a palavra de Deus não seja difamada por causa da incoerência que possa surgir na sua vida. Já viu, ou ouviu, ou talvez disse, aquela expressão: se for para ser crente igual a fulana, eu não quero. Fulana, uma língua desse tamanho, vive brigando e se matando, não ajuda ninguém, é egoísta. Se for para ser crente igual, a palavra de Deus sendo difamada por causa de uma conduta desequilibrada. Esse é o ponto que Paulo quer destacar aqui para a mulher cristã, é o perigo daquela mulher cristã se tornar a piada do Evangelho, se tornar a vergonha do Evangelho. É esse mal que a mulher cristã tem que evitar a todo custo, porque a mulher cristã, irmãos e irmãs, ela não é só uma missionária. A mulher cristã, ela tem de ser uma missionária coerente, uma mulher que não só prega uma boa mensagem, mas que vive uma boa vida. Uma mulher que não só usa sua voz para anunciar o Evangelho, mas usa sua vida, seu exemplo, para encarnar o Evangelho, para comprovar o Evangelho. É essa mulher que vive de fato uma vida que foi verdadeiramente transformada. É por isso que a família, os amigos, os colegas de trabalho, os vizinhos, os conhecidos, os estranhos olham para ela e veem nessa mulher cristã a grandeza de Deus, a grandeza do Evangelho. Esse é o ponto que Paulo está destacando aqui no todo. A vida da mulher cristã precisa ser coerentemente uma demonstração visível do Evangelho. Igreja, esse aqui é o tipo de mulher que nós, juntamente com o próprio Deus, honramos e estimamos nesse Dia da Mulher. Enquanto alguns exaltam aquela mulher que é autossuficiente, rebelde, revolucionária, materialista, meramente estética, frágil ou irrelevante ou decorativa, vários padrões, vários tipos, nós celebramos aqui e honramos aqui essa mulher que ama a Deus acima de tudo, que vive com santidade, que fala com honestidade, que se porta com sobriedade, que ama sua família, que ensina o bem para aqueles que estão perto, que faz o bem para aqueles que estão longe, e acima de tudo, essa mulher que honra o Evangelho com o seu exemplo e com a sua vida. Esse é o tipo de mulher que consegue fazer uma verdadeira diferença, não só nesse mundo, mas esse é o tipo de mulher que vai conseguir fazer a diferença na eternidade. Vejam, a gente se ilude tão facilmente com capas de revistas e jornais,
Glória a Deus pelas mulheres que alcançaram seu conhecimento, seus avanços e conquistas nos vários ramos dessa vida. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês: não se subestimem. Não se subestimem. Tem coisa que a gente vai passar a nossa vida toda sem saber. Quando a gente chegar no céu, nós vamos ver uma multidão enorme e incontável de mulheres que fizeram coisas que abençoaram não só a história humana, no pouco tempo que essa história durou aqui na terra, mas mulheres que abençoaram a eternidade. Mulheres que foram usadas para ganhar almas, para discipularem filhos, que cresceram nos caminhos do Senhor e foram salvos pela graça de Deus. É por isso que você não deve se subestimar e achar que não tem coisas inacreditáveis, extraordinárias acontecendo na sua vida, porque seu nome não está no jornal, seu nome... Irmã, você tem uma capacidade extraordinária de fazer a diferença não só nesse mundo, mas na eternidade, quando você cumpre o seu papel, o seu chamado e a sua vocação de mulher cristã, de uma mulher que de fato ama Deus e glorifica o Senhor, que a salvou, que a redimiu e que pode usar a sua vida poderosamente para o bem do reino dele nesse mundo. Amém, amados? Que Deus nos abençoe e aplique cada um desses princípios em nossos corações para que tenhamos uma vida cristã cada vez mais saudável e abençoada na presença dele.